Imagina só, uma população geneticamente perfeita, sabe? Congelada no tempo, sem mudar absolutamente nada de uma geração para outra. Parece coisa de ficção científica, né? E pois é, embora essa ideia de equilíbrio perfeito seja um conceito super importante em genética, na vida real isso é praticamente impossível. Nesta análise, a gente vai desvendar as 5 forças dinâmicas que estão o tempo todo quebrando essa estabilidade teórica e, com isso, esculpindo a diversidade incrível da vida que a gente vê por aí. Bom, aqui está o nosso roteiro de hoje. A gente começa com essa ideia teórica de um mundo em equilíbrio. Depois, vamos explorar de onde vem a variação, ou seja, mutação e migração. Na sequência, a gente coloca lado a lado as forças do acaso e da adaptação. Daí, vamos entender como os genes são reorganizados e, para fechar, como todas essas forças interagem, sabe? Como elas conversam entre si para criar a arquitetura da evolução. Ok, vamos começar pela base de tudo. Para a gente conseguir entender o que é uma mudança, primeiro a gente precisa definir o que significa não mudar. Esse vai ser o nosso ponto de partida teórico. E essa base é o famoso Teorema de Hardy-Weinberg. Ele descreve um cenário totalmente hipotético, uma população ideal. Mas antes, vamos só alinhar 2 termos bem rapidinho. Alelos são as diferentes versões de um mesmo gene, tipo as variações para a cor dos olhos. E genótipos são a combinação de alelos que cada um de nós tem. O que o teorema diz é o seguinte: as frequências desses alelos e genótipos ficariam constantes, sem mudar, se 5 condições fossem atendidas. Primeiro, acasalamentos totalmente aleatórios. Segundo, nenhuma mutação nova surgindo. Terceiro, nada de migração. Quarto, nenhuma seleção natural agindo. E quinto, uma população gigantesca infinita, onde o por acaso não fizesse diferença. O grande valor desse modelo não é ser realista, porque convenhamos, ele não é. A sacada é que ele serve como uma régua, um ponto de referência para a gente poder medir e entender as mudanças que acontecem no mundo real. A realidade, claro, é muito mais dinâmica. Esse equilíbrio genético raramente, para não dizer nunca, é alcançado. A genética das populações está sempre em fluxo. Então, a pergunta que fica é essa: o que é que perturba esse equilíbrio e acaba impulsionando a evolução? É justamente comparando as populações reais com esse modelo teórico que a gente consegue identificar e entender as 5 forças que vamos ver agora. E isso nos leva direto para as nossas 2 primeiras forças. São elas que introduzem e espalham a matéria-prima da evolução, que é a variação genética. Vamos falar de mutação e migração. Primeiro, a mutação. Pensa nela como se fosse um erro de digitação no livro de receitas genético de um organismo. É uma mudança que acontece de repente no DNA e pode ser passada para frente. Esse pequeno erro pode criar um alelo completamente novo, uma instrução genética que simplesmente não existia antes. É a fonte de toda novidade. Sem a mutação, a evolução não teria com que trabalhar, entende? As outras forças até podem selecionar, mover ou mudar a frequência das variações, mas é a mutação que cria essas variações em primeiro lugar. É literalmente a faísca que dá início a tudo. Aí na sequência vem a migração, que a gente também chama de fluxo gênico. Se a mutação cria a variação, a migração espalha essa variação por aí. Ela funciona como um conector, movendo indivíduos e, claro, os alelos deles de uma população para outra. O impacto disso é gigantesco. Com o tempo, esse fluxo gênico contínuo faz com que as populações fiquem mais parecidas geneticamente. É um processo de homogeneização, sabe? Basicamente, a migração evita que as populações fiquem muito isoladas e acabem se tornando geneticamente diferentes demais umas das outras. Agora, a gente entra em 2 das forças mais poderosas e, sinceramente, fascinantes. Elas representam os 2 lados da moeda da evolução. De um lado, a total imprevisibilidade do acaso, e do outro, a lógica da adaptação. Vamos falar da deriva genética. Pensa nela como a mais pura sorte no jogo da evolução. Imagina um grupinho de besouros, alguns verdes, outros marrons. Se, por puro acidente, alguém pisa em mais besouros marrons, a próxima geração vai ter mais besouros verdes. Não porque ser verde era melhor, mas por puro azar. Isso é o que chamamos de erro de amostragem. E em populações pequenas, esses eventos aleatórios têm um impacto enorme. Eles podem fazer com que alelos desapareçam ou se tornem os únicos resistentes. Não importa se eram bons ou ruins. É a evolução guiada pelo acaso. E, em total contraste com a aleatoriedade da deriva, a gente tem a seleção, a grande força diretora da evolução. A seleção não tem nada de aleatório. Ela acontece quando certas características dão alguma vantagem. Voltando para os nossos besouros. Se eles vivem num solo marrom, os pássaros talvez consigam ver e comer mais besouros verdes. Os marrons, que ficam mais camuflados, sobrevivem mais e, consequentemente, deixam mais descendentes. Isso é o que a gente chama de valor adaptativo.
Com o tempo, a frequência dos alelos para a cor marrom vai aumentar. A seleção é o processo que esculpe as adaptações, ajustando as populações ao ambiente em que vivem. Esse slide aqui resume essa diferença de forma bem visual. De um lado, a deriva genética. Os caminhos são aleatórios, totalmente imprevisíveis, quase como um passeio de bêbado. Não existe um alvo. Do outro lado, a seleção. O caminho é direto, focado num objetivo. A seleção empurra a população de forma consistente em direção a uma maior adaptação ao ambiente. Um é o acaso, o outro é a direção. Simples assim. E é legal notar que a seleção tem duas caras. A seleção natural é aquela onde o agente que seleciona é o próprio ambiente, predadores, clima, falta de comida, etc. Já na seleção artificial, o agente seletivo somos nós, os seres humanos, quando a gente escolhe de propósito quais indivíduos vão se reproduzir para melhorar certas características em plantas e animais, por exemplo. Chegamos então à nossa quinta e última força. E ela tem um papel bem particular. Ela não cria alelos novos, nem necessariamente muda a frequência deles. O que ela faz é reorganizar a forma como eles são combinados na população. Estamos falando dos acasalamentos dirigidos. Isso acontece quando a escolha de parceiros não é aleatória. Pode ser positiva, tipo quando indivíduos altos tendem a ter parceiros também altos, ou negativa, quando os opostos se atraem. E aqui vem o ponto crucial. Isso muda a frequência dos genótipos, mas não a frequência dos alelos. Pensa num baralho de cartas. Os alelos são as cartas, tipo as, rei, dama. O acasalamento dirigido não cria um as novo nem tira os reis do baralho. A frequência de cada carta continua a mesma. O que ele faz é mudar como as mãos são formadas, ou seja, os genótipos. Ele só embaralha os alelos que já existem em novas combinações. Vamos colocar lado a lado para isso ficar bem claro. A seleção altera tanto a frequência dos alelos quanto a dos genótipos, porque alguns indivíduos simplesmente se reproduzem mais que outros. Já os acasalamentos dirigidos alteram principalmente a frequência dos genótipos e não dos alelos, porque a ideia é que todo mundo se reproduz, só que a escolha de com quem se reproduzir não é aleatória. No fim das contas, a diferença é: a seleção muda a composição de alelos no bolo, enquanto os acasalamentos apenas reorganizam os alelos que já estão lá. Bom, a gente viu as 5 forças separadamente. Mas é óbvio que na natureza elas não agem sozinhas. Elas estão o tempo todo interagindo de formas super complexas. Então vamos ver como essa engrenagem toda funciona junta. A pergunta final é exatamente essa, né? Como é que essa interação constante entre criação, redistribuição, acaso, organização e seleção consegue gerar toda a complexidade e a diversidade que a gente vê na vida? E esse diagrama aqui amarra tudo de uma forma brilhante. A mudança evolutiva é o resultado dessa dança complexa. A mutação cria a variação. A migração redistribui essa variação. A deriva genética altera essa variação pelo puro acaso. Os acasalamentos dirigidos a organizam em novos genótipos. E, finalmente, a seleção esculpe a variação que sobrou, moldando as adaptações. Nenhuma força age sozinha. A evolução é sempre o produto da interação contínua de todas elas. Em resumo, aquele equilíbrio genético perfeito é um mito. É uma linha de base, uma ferramenta útil para a gente entender a realidade, que as populações são sistemas dinâmicos, o tempo todo sendo empurradas e puxadas por essas 5 forças. Isso nos leva a uma ideia muito poderosa. A estrutura genética de qualquer população hoje é um registro vivo da sua história. Cada alelo no nosso DNA conta um pedacinho da saga de mutação, migração, acaso e seleção que nos trouxeram até aqui. Obrigado por acompanhar a gente nesta análise.